rocha e vida. E eu não vou parar, e ao mundo anunciar do teu amor, vida, grandeza. Jesus, o teu amor compartilhar eu vou, até que o mundo inteiro ouça. Adore a Jesus. Tu és Senhor do universo. Tu és a minha rocha e vida. E eu não vou parar, e ao mundo anunciar do teu amor e da grandeza. Jesus, o teu amor compartilhar eu vou, até que o mundo inteiro ouça. Jesus, o teu amor compartilhar eu vou, até que o mundo inteiro ouça. Adore na sua casa, declare conosco: Senhor de todo o universo, é somente o nome de Jesus. Vamos. És o Senhor de todos os povos, te proclamarei. Jesus, És o Senhor de todos os povos, te proclamarei. adora Jesus. De todos os povos, Te proclamarei. Proclame a Jesus. És o Senhor de todos os povos, te proclamarei. És o Senhor de todos os povos, te proclamarei. Só a Jesus. és o Senhor de todos os povos, te proclamarei. És o Senhor de todos os povos, te proclamarei. És o Senhor de todos os povos, te proclamarei. E eu não vou parar, e ao mundo anunciar do teu amor, vida, grandeza. Jesus, o teu amor compartilhar eu vou, até que o mundo inteiro ouça. Levantarei a voz, compartilhar eu vou, até que o mundo inteiro ouça. Ele é o único digno. Dono do mundo, só Jesus. Tu andaste sobre as águas, acalmando o bravo mar, dando ordem às montanhas, mostrando como orar. Recebeste pecadores e o cego pôde ver. Corações tu restauraste, deste vida ao que morreu. Oh, perdão que não tem fim, das promessas sempre lembrarás. Maravilhoso, mais que esperamos, para
sempre és Deus, suficiente Deus, maravilhoso. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso. Com autoridade falas, libertando o pecador, e os nossos pés lavaste, sendo Deus que se humilhou. Carregaste a nossa culpa, teu olhar nos alcançou. Com misericórdia e graça, o caminho é o amor. Perdão que não tem fim, das promessas sempre lembrarás. Maravilhoso, Tu és maravilhoso, Jesus, mais que esperamos. Sempre és Deus, suficiente Deus, maravilhoso, mais que esperamos. Sempre és Deus, suficiente Deus. Deus, tão incrível Deus, tão glorioso Deus, maravilhoso, tão grandioso Deus, tão incrível Deus, tão glorioso Deus, Tu és. Tão grandioso Deus, Tu és grandioso. Declare agora da sua casa. Maravilhoso, mais que esperamos. Espere em Jesus. Para sempre és Deus, suficiente Deus. Tudo bem? Eu sou um filho amado de Deus em restauração das minhas feridas emocionais. O meu nome é Fernando. E é uma alegria muito grande a gente poder estar junto novamente para falarmos sobre o Celebrando Restauração, um programa que Deus nos deu para nos ajudar a viver a nova vida que Jesus deu para cada um de nós. Uma vida livre, uma vida liberta, uma vida boa, que a gente pode viver um dia de cada vez, todos eles debaixo da graça de Cristo. Se você chegou aqui hoje pela primeira vez, saiba que você chegou em um lugar seguro. Eu te garanto que você vai poder encontrar liberdade, liberdade dos seus enroscos, dos seus maus hábitos, dos seus vícios, aqui no Celebrando. Você não será julgado pelo que você enfrenta, mas a gente vai celebrar junto com você as vitórias que você tem tido em Cristo. E se você vem caminhando com a gente já há algum tempo, eu te convido a você continuar firme, continue firme na sua caminhada de restauração. O Celebrando Restauração, ele é baseado em 12 passos e eu gostaria de ler os passos agora para você. Preste atenção. O passo 1, ele diz o seguinte: admitimos ser impotentes diante de nossos vícios, traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos destrutivos e que nossas vidas se tornaram ingovernáveis.
O passo 2 diz: viemos a acreditar que nosso poder superior, Jesus, poderia restituir a nossa sanidade. O passo 3 diz: decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. O passo 4 diz: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. O passo 5 diz: admitimos para Deus, para nós e para outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. O passo 6 diz: dispusemos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. O passo 7 diz: humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. O passo 8 diz: fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. O passo 9 diz: fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicasse prejudicá-las ou a terceiros. O passo 10, continuamos a fazer o inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente. O 11º passo diz: procuramos através da oração e da meditação melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas para conhecer a sua vontade para nossas vidas e forças para realizá-la. E o 12º passo diz: tendo experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos, procuramos levar esta mensagem a outros e praticar esses princípios em todos os aspectos da nossa vida. E hoje nós estamos na lição 9, a lição que é chamada Admitir, que ela está no passo 5. E o passo 5 ele diz assim: admitimos para Deus, para nós e para outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Então hoje a gente está entrando no passo 5. O passo da admissão. E aqui a gente vai falar sobre 3 passos desse passo, né? Sobre um processo de 3 etapas. O primeiro é que nós vamos admitir para Deus, depois para nós e depois para outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. E qual é a importância disso tudo? Revelar a nós mesmos de maneira honesta para uma outra pessoa e para Deus pode mudar a nossa maneira de viver. É extremamente importante você admitir isso. Por quê? Porque a gente tem muito medo de admitir os nossos erros, né? A gente falar de vulnerabilidade, hoje em dia até está um pouco mais ok. Mas não é em todo ambiente que você pode ser vulnerável. Nos nossos ambientes profissionais, nos nossos ambientes acadêmicos, normalmente demonstrar vulnerabilidade é demonstrar fraqueza e daí você será excluído daquele ambiente, né? Você trabalha e você quer ser promovido, você quer melhorar as coisas ou você atende o seu cliente, depende um pouco daquilo que você trabalha, mas você precisa demonstrar força. Você precisa demonstrar segurança. Qualquer um que tem um cargo de liderança precisa demonstrar esse tipo de coisa. Isso é verdade, dentro deste ambiente profissional. Mas nós precisamos ter outro ambiente em que a gente pode demonstrar a nossa vulnerabilidade. E o Celebrando é um desses ambientes, a igreja é um desses ambientes. Os grupos menores podem ser um ambiente disso, e por isso que a gente está fazendo isso aqui. Porque você revelar isso a você, a outra pessoa e a Deus, vai mudar, pode mudar a forma como você vive, a forma como você se enxerga. E isso aqui pode dar forças para você mudar a sua vida e ser realmente muito mais forte depois. Quando a gente admite isso, quando a gente lê o nosso inventário, e aqui no processo do Celebrando, como é que a gente faz a admissão? A gente lê o inventário. Na escrita do seu inventário, você já admitiu para você. E você precisa admitir para Deus também os seus erros. E agora você vai admitir para uma outra pessoa que é o seu padrinho e madrinha. Você vai ler o seu inventário para o outro, tá bom? O que a gente aprende? Primeiro, a confessar
que não é algo que a gente está muito acostumado. A Igreja Católica acaba tendo um pouco mais, né, desse costume quando tem a confissão de pecados para o padre. A grande questão é o que acontece depois, né? Essa questão da punição, tal. O depois é ruim, mas este ato é muito bíblico, né? De confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, né? Então você vai aprender a fazer isso e daqui para frente isso será um hábito na tua vida. Você vai incluir a confissão de pecados na sua vida como sendo algo rotineiro. Vai fazer parte da rotina da sua vida. E isso será extremamente bom. Por quê? A confissão, ela nos limpa e ela vai limpando cada um de nós. 1, confessar. 2, sermos honestos e vulneráveis com as pessoas que fazem parte da nossa vida. As pessoas que estão próximas de você, né, a sua família, os seus amigos mais próximos, as pessoas que têm um dia a dia contigo, elas sabem quais são os seus problemas, elas veem isso. A gente já falou da negação, né? A negação é o início do nosso programa, mas ela continua no processo sempre acontecendo. Quando eu sou honesto e vulnerável, eu saio da negação. A pessoa enxerga já isso, e isso é bom. É bom que você possa se identificar com a outra pessoa. Isso é muito bom para a sua vida. Vamos lá então, primeira parte, né, dessa parte toda da admissão e confissão, é admitirmos para Deus. Quando eu admito para Deus, o que eu recebo? Eu recebo perdão. Por que eu recebo perdão de Deus? Porque Ele é o juiz. Ele é aquele que julga. Quando a gente está dentro de um julgamento, quem que vai dizer quem está certo, quem está errado? É o juiz. E o juiz aqui é Deus. E quando eu confesso os meus pecados a Ele, Ele me perdoa. Você pode achar assim, é muito simples, é só eu confessar. É você confessar de verdade. Você se arrepender daquilo que você tem feito e colocar diante de Deus. Tá bom? Então, quando confessamos a natureza exata dos nossos erros a Deus, nós recebemos da parte dele perdão. Olha o que diz 1 João 1, 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem está dizendo isso? Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, Ele mesmo está dizendo que quando você confessa de todo o seu coração o pecado que você teve, quando você se arrepende disso, Ele te perdoa. 2, quando a gente faz isso a Deus, Jesus vem em nosso auxílio. Jesus Cristo é poderoso, nosso poder superior é Jesus Cristo. E Ele tem poder, e Ele te ama. E Ele virá ao teu auxílio para a mudança na sua vida. Olha o que diz 1 João 2, 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Jesus Cristo, então, é nosso advogado. Deus Pai é o juiz. E Jesus Cristo é o advogado. E Ele intercede por cada um de nós. E Ele usa a própria vida dEle para nos perdoar e para nos ajudar. A ira de Deus contra o pecado é direcionada ao próprio Jesus Cristo e não a nós mesmos. Ele levou diante dEle a culpa de todos os nossos pecados. Ele é o vencedor. E Ele virá no teu auxílio. O que você precisa fazer? Acreditar nisso. Tenha fé. Tenha fé em Jesus Cristo, no seu poder superior. 3, Deus afasta de nós nossos erros e não os usa contra nós. Isso é sensacional. É muito comum em alguma discussão entre casais ou entre pessoas que se conhecem, uma pessoa ficar jogando contra a outra os erros que elas cometeram. Deus nunca faz isso. Nunca vai jogar na tua cara aquilo que você fez. Não é assim que Deus age. Deus te ama,
Deus me ama, nos perdoa, nos liberta e quer afastar de nós todos os nossos erros e pecados. Olha o que diz Salmo 103, versículo 11 e 12. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Entenda, Deus te perdoa. E todas as vezes que você pedir perdão a Ele de forma genuína, Ele vai te perdoar. Quarto ponto, aprendemos a perdoar os outros e a nós mesmos. Efésios 4:32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, nós recebemos o perdão de Deus e da mesma forma como nós recebemos, nós perdoamos. É isso o que Jesus fala na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Por quê? Porque nós recebemos o perdão de Deus e nós perdoamos as outras pessoas. Quando você não perdoa, você não consegue receber o perdão de Deus. Aqui não tem a ver com salvação, tá bom? A salvação ela é feita pela graça e é feita pela fé. É graça e fé. Se você confessar com a sua boca que Deus é o Senhor e crer em seu coração que Deus os ressuscitou dos mortos, você será salvo. Jesus Cristo é o Senhor, ressuscitou dos mortos, você será salvo. Isso é salvação. Agora, nós recebemos um perdão pelaquela falta que a gente cometeu, quando a gente também perdoa a outra pessoa, tá bom? Eu experimento na minha vida o perdão de Deus, quando eu perdoo a outra pessoa. Então, deixe com que o perdão de Cristo na sua vida te inspire, te influencie, te mova para você perdoar a outra pessoa. Então, o primeiro ponto aqui da admissão é para Deus. O segundo é para nós mesmos, admitimos para nós. E quando eu admito para mim mesmo, o que eu recebo? Eu recebo autoaceitação, que é extremamente importante para eu me amar, que é extremamente importante para que eu possa entender como que Deus me vê e que seja a forma de eu viver esta nova vida. Então, quando eu admito para mim mesmo, né, essa questão da autoaceitação, aprendemos a ser honestos. Honestos comigo mesmo. Pode ser, né, outros até podem apontar os nossos erros. Outras pessoas até podem chegar para você e falar o seguinte: olha, eu vejo isso em você, eu vejo aquilo em você. Mas só mudamos quando admitimos para o nosso mais profundo eu. Eu só consigo mudar quando eu realmente admito para mim mesmo. Como eu falei na lição anterior, uma das minhas áreas de recuperação é a procrastinação. E a partir do momento que eu não entendo, que eu digo o seguinte: eu gosto de deixar para depois, quando eu admito isso para mim mesmo, como eu sou honesto para mim mesmo, aí eu começo a fazer a mudança. Se eu não admitir para mim mesmo, eu não vou conseguir mudar. Então você precisa fazer isso, tá bom? Ser honesto. Olha o que diz Salmo 32, do versículo 3 e versículo 4. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Aqui é um texto, né, da confissão do pecado de Davi. Quando ele peca, né, ele trai, ele comete adultério com Batseba e manda matar o marido dela, quer dizer, um negócio terrível que acontece. E realmente, enquanto Davi não confessou o pecado dele a Deus e não confessou para ele mesmo, não houve mudança na vida dele. Na verdade, ele foi definhando até quase a morte, né? 2, nos livramos da culpa. Isso é muito importante, né? A culpa, ela nos mantém presos ao passado. Ela não muda nosso passado, mas nos proporciona um presente miserável. Confesse o seu pecado a você mesmo, admita
os seus problemas, admita, eu fiz algo errado. Eu deveria ter feito diferente, mas eu não fiz. Tem várias coisas na minha vida e na minha história que eu me arrependo de ter feito, né? Eu gostaria que fosse diferente. Se eu pudesse voltar para trás, eu teria feito diferente. Teria feito de uma forma diferente, mas não fiz. Eu admiti isso para mim mesmo, que eu fiz aquilo por conta de eu ser pecador, por conta de que essa é a condição humana, que a gente não consegue acertar sempre, me traz liberdade e me liberta da culpa. Romanos 8:1 diz, agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Confesse o seu pecado, admita isso para você e você vai conseguir se livrar da culpa. E o terceiro ponto aqui nessa questão de admitir é admitir para o outro. E quando você admite para o outro, o que você recebe? Você recebe liberdade. Você vai conseguir viver liberto do outro. Quando eu admito para o outro, eu me torno vulnerável, e nos tornamos vulneráveis. Nos revelam em vulnerabilidade, confissão de pecados, sentimentos, pensamentos, necessidades, medos. Você pode ser vulnerável com a outra pessoa, isso é bom. Eu volto a dizer, você precisa de um ambiente seguro para mostrar a sua vulnerabilidade. Não é seguro você se mostrar vulnerável em qualquer lugar. Pode ser que você tenha consequências não muito bacanas, por exemplo, de mostrar a sua vulnerabilidade, talvez no teu ambiente profissional de trabalho. Ali não é um ambiente para isso, mas aqui é. No Celebrando é, com o seu padrinho é, com o seu parceiro de prestação de contas é, tá bom? No seu grupo de apoio é. Paramos de querer controlar o que as outras pessoas vão pensar de nós. Por quê? Porque simplesmente não adianta. Eu não consigo controlar o que você está pensando de mim. Eu não consigo controlar o que a minha esposa, o meu amigo, o meu chefe, o meu colega pensa de mim. Eu não consigo. Eu posso ser eu. Eu posso falar sobre as minhas lutas, eu posso ser vulnerável e confessar isso para outra pessoa, admitir isso para outra pessoa. Puxa, é verdade, eu tenho isso. E daí eu consigo mostrar quem eu sou, eu aprendo que eu não preciso controlar as outras pessoas e eu não consigo controlar aquilo que os outros pensam de mim. Segundo ponto, nós aprendemos a confiar. Isso é muito importante, você precisa ter pessoas em quem você confia. Não é muito fácil encontrar esse tipo de pessoa, porque nem todas as pessoas elas são confiáveis. Mas os padrinhos e madrinhas aqui do Celebrando são confiáveis. Eu tenho bons amigos confiáveis em que eu posso falar com elas. Quando nos escondemos, nos sentimos inseguros e com medo das pessoas. Sempre preocupados com a possibilidade de alguém descobrir o que está acontecendo. Então eu fico com medo. Eu me lembro uma vez que eu estava com um problema e uma pessoa descobriu, né? E veio falar comigo sobre aquele problema. Eu falei assim, eu sei. Aconteceu por causa disso, disso e disso, e eu vou resolver em tal momento, mas fique sabendo, tal pessoa já sabe. E ele falou assim, não, o outro já sabe? Eu falei assim, já sabe. Por quê? Porque era meu padrinho. Eu falei com ele sobre isso. Não, ele já sabe. Daí o cara falou, então tá bom. Eu não tinha medo dele descobrir aquilo, não era um negócio muito agradável, porque realmente era um problema que eu tinha. Mas estava admitido e estava sendo trabalhado. Então não era uma coisa, eu dei de ombro e tudo bem, acabou. Não é dei de ombro e tudo bem, acabou. Mas aquilo não me prendia mais. Por quê? Porque eu confiava numa outra pessoa. Quando admitimos para os outros quem somos, esse medo vai embora e nasce a confiança. Eu não preciso mais me esconder. O meu erro, o meu pecado, ele é conhecido de uma outra pessoa. É confessado. E eu estou trabalhando junto com Cristo na minha vida para me livrar deste comportamento. E realmente eu creio que um dia de cada vez, um passo de cada vez, Deus vai trabalhar na minha vida. O passo 5 nos tira do papel de vítima e nos ajuda a assumir a responsabilidade pelas nossas vidas. O passo 5 começa a passar o filtro na nossa vida.
Na lição passada, a lição do inventário, eu falei sobre essa questão do aquário, né, que está sujo. Então, a água toda, o inventário, ele agita aquela água e a sujeira que estava embaixo, ela sobe e a água fica turva. E o passo 5 até o passo 9 é começar a limpar esta água, é passar o filtro na minha vida. Então o passo 5 me tira do papel de vítima. Coitado de mim, o mundo é injusto, as outras pessoas não fizeram coisas boas para mim. O mundo é injusto, nem tudo acontece como a gente queria, mas eu tenho responsabilidade por questões da minha vida. E com a ajuda de Deus, e com o apoio todo dele e de outra pessoa da minha confiança, eu posso viver em confiança, responsável pela minha vida, dando um passo de cada vez. E agora nós vamos dividir nos nossos grupos de apoio. Eu tenho 2 perguntas que você pode usar para você responder e conversar sobre a sua vida ali no teu grupo de apoio. A primeira delas é: qual o seu maior medo em partilhar seus erros com outra pessoa? E a segunda é: que mudanças positivas podem acontecer ao partilhar os seus erros? Então, quais são os seus medos e quais são as mudanças boas, positivas, que acontecem e podem acontecer na sua vida, tá bom? Siga firme, enfrente os seus medos, confesse e admita aos seus problemas para Deus, para você e para uma outra pessoa. E eu realmente acredito que você vai encontrar perdão, vai encontrar autoaceitação e vai encontrar liberdade na sua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque o Senhor nos ouve, o Senhor nos ama. O Senhor nos dá vida quando nós admitimos aos problemas que nós temos. Muito obrigado porque diante de Ti nós podemos ser vulneráveis. Muito obrigado porque diante de Ti nós não precisamos usar máscaras. E muito obrigado porque também o Senhor levanta pessoas confiáveis, honestas, para caminharem com cada um de nós e nos ajudar também a passar por este momento. Cuida muito de cada um que está aqui. Cuida para que tenha coragem, Pai, de admitir os seus problemas aos outros, a si mesmo, e também a confessar a Ti. E com tudo isso, a gente possa ter uma vida livre. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Agora eu gostaria de orar a oração da serenidade. A oração da serenidade, ela não é uma reza, mas ela é uma declaração muito importante que nos ajuda muito na nossa caminhada de restauração. Eu te convido a falar junto comigo. Vamos lá? Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para discernir a diferença. Viver um dia de cada vez, aproveitar um momento de cada vez, aceitar as dificuldades como um caminho para a paz, tomar, como Jesus o fez, este mundo pecaminoso como ele é, não como gostaria que fosse, confiando que ele tornará todas as coisas corretas se eu me submeter à sua vontade. Que eu possa ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz com ele para sempre na próxima. Amém. Amém. E agora a gente vai dividir nos grupos de apoio. Os grupos de apoio, eles têm funcionado através da ferramenta do Google Meet. Você precisa baixar, se você vai utilizar o seu celular, o Google Meet no teu celular. Se você utiliza um computador, você não precisa, porque ele funciona diretamente no próprio navegador do Chrome do seu computador, tá bom? Mas os outros navegadores, ele funciona também. E para a gente funcionar os grupos de apoio de uma forma segura, para todos estarmos seguros, a gente tem algumas regras aqui do CR Online. E elas dizem o seguinte: fale de você, manter minha partilha focada nos meus pensamentos, sentimentos e ações. Tempo, limitar minha partilha ao tempo estipulado, respeitando o direito de todos falarem. Silêncio, não manter conversa cruzada, ouvindo em silêncio com atenção e amor o que cada um tem a dizer. Respeito, apoiar os outros, não consertar os outros, mantendo foco nas minhas próprias questões, evitando julgamentos, críticas e conselhos. Anonimato e sigilo. Manter anonimato e sigilo sobre o que foi partilhado e sobre os que estão presentes, não comentando ou mencionando seus nomes e problemas com ninguém.
A única exceção é quando alguém ameaça ferir a si mesmo ou a outros. Linguagem. Não utilizar linguagem ofensiva ou vulgar ou que cause constrangimento nos outros. Não mencionar nomes de substâncias ou medicamentos. Não detalhar experiências de usos sexuais, etc. Não citar nomes de instituições. Celular. Desligar as notificações e não atender ligações no seu celular. E como nós estamos no online, a gente tem mais outras 3 regras para a gente manter os grupos seguros. O fone de ouvido. Todos precisam estar de fone de ouvido para ninguém ouvir o que está sendo falado no grupo. Então, para você participar, você precisa ter um fone de ouvido. Câmera ligada. Todos precisam estar com as câmeras ligadas. O facilitador do grupo pode pedir para verificar se tem mais alguém no cômodo da casa. E gravação. As reuniões não serão gravadas para que haja anonimato e sigilo. E como é que você faz para entrar nos grupos agora? Todos os grupos estão no site da IBM Alphaville. Então você precisa entrar no site ibmalphaville.org.br e clicar no botão Celebrando Restauração, que é esse botão que está aparecendo aí na tela para você. Daí ali você vai seguindo as regras, tem uns passos, é bem tranquilo, tem uns botões lá, você clica e vai seguindo. Se essa é a tua primeira vez aqui no Celebrando, a gente tem um grupo de conexão que a gente vai explicar para você como que funciona. Então, separado homens e mulheres, sempre é separado, masculinos e femininos, e a gente vai te ajudar a entender e a escolher um grupo para você poder participar. Os grupos femininos que nós temos, quais são? São grupos de codependência, traumas e feridas emocionais, depressão, ansiedade e outros transtornos emocionais, codependência para familiares e dependentes de álcool e drogas, mulheres codependentes que amam demais, compulsão por compras e recuperação financeira. E quais são os grupos masculinos? Nós temos grupos de codependência, traumas e feridas emocionais, dependência de álcool e drogas, compulsão por compras e recuperação financeira e compulsão sexual. Então são esses os grupos, a gente te convida a participar conosco ali. Vá no site da igreja e conecte conosco. Um grande abraço.